Hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, aqui detrás da câmera, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, estou aqui com o nosso querido Frei Carlos Mestres. Frei Carlos, vem aí mais uma campanha da fraternidade, agora de 2022, com o tema Fraternidade e Educação, e com o lema lá do livro de Provérbios: fala com sabedoria, ensina com amor. Frei Carlos, a campanha da fraternidade, ao longo dos últimos 58 anos, porque ela começou em 1963, né, tem sido um instrumento pastoral muito bom para ajudar as comunidades católicas e cristãs ao longo do período da Quaresma para vivenciar um verdadeiro processo de conversão. E na Bíblia, Frei Carlos, a gente tem muitas passagens assim que mostram a relação de educação, né? Aprendizagem, o povo aprendendo. Tem momentos que os profetas e as profetisas alertam assim: olha, vocês estão pecando por ignorância, falta de conhecimento. Jesus Cristo também foi um grande educador, também aprendeu muito antes de se tornar mestre, né? O que é preciso passar no coração, Frei Carlos, que o senhor poderia partilhar conosco para nos iluminar biblicamente para a campanha da Fraternidade 2022. Gervanda, muito prazer, um abraço para você e para todos que escutam a gente. Eu gostei muito do lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Sabe o que eu pensei, fiquei pensando, e está praticamente no finzinho do livro dos Provérbios, capítulo 31. Então, por modo de dizer, no finzinho do livro de sabedoria, quer dizer, todo um esforço, quando fala sabedoria, não é só questão de saber, é a experiência acumulada na vida de uma pessoa. Então, uma pessoa por trás que tem experiência da vida acumulada, e a sabedoria é isso que sai. É sabedoria que a gente sente, sai experiência da vida que ele está saindo, fala com sabedoria. E para quem tem esse daqui, o resultado é quando ele vai ensinar, não é ensinar de cima para baixo, é o irmão que se comunica com os outros como irmão. Aquilo que acumulou na vida, que ele recebeu na convivência, agora ele fala comunicando, partilhando com amor, e não como doutor, doutor no sentido ruim da palavra, como falando que sabe, não, é o irmão que acumulou coisas na vida e, sem se dar conta, comunica isso aos outros. Fala com sabedoria, quer dizer, esta experiência acumulada. Então a palavra que sai da tua boca partilha daquilo que você acumulou e você comunica com os outros com amor. Gostei muito dessa. Então você perguntou sobre a educação, etc. E você falou Jesus. Eu acho que Jesus viveu isso. Jesus não ficou muito velho, não. Às vezes nos encontros eu pergunto quem tem mais de 33 anos. E quando o encontro é de pessoas assim das comunidades, a grande parte já tem mais de 33 anos. Jesus morreu jovem. E nesses 33 anos da sua vida, 30 morou em Nazaré, numa periferia escondida, distante de tudo, lá no norte da Galileia, misturado com muitos outros, Galileia dos pagãos, como eles diziam, com muitas outras raças. Lá ele viveu 30 anos. E às vezes o pessoal pergunta, e ao longo da história teve também gente que teve dificuldade de acreditar que ele ficasse dos 33 anos, 30 anos nesse lugar escondido. E então, tem histórias que inventaram de viagens para Jesus, para a Índia, para outros lugares, mas eu acho que aquilo não tem fundamento nenhum da história. Porque se tivesse fundamento, o povo de Nazaré nunca teria dito assim: de onde é que ele foi buscar aquela sabedoria toda? Se Jesus tivesse estudado, o povo saberia. Ele nunca estudou, viveu na roça, trabalhando na carpintaria, como todo mundo conhecia a família dele, os nomes das parentes, dos irmãos, dos primos. Então, essa atitude de Jesus, eu tiro o chapéu, no fundo, para dizer: o que importa na vida é saber viver essa vida comum que todos nós vivemos, lá no comum de cada dia,
onde quase ninguém conhece. Durante dos 33 anos, Jesus viveu escondido, só era conhecido para esse grupo pequeno que morava lá em Nazaré. Só depois tomou um pouquinho mais de conhecimento, quando começou a andar para partilhar o que ele acumulou naqueles 30 anos lá em Nazaré. E bastou 3 anos para ser iluminado, porque incomodou. Então, quer dizer, nesta vida escondida que ele vive no comum de cada dia lá em Nazaré, como a vida de hoje, lá está escondida uma força muito grande que às vezes a gente não sabe apreciar bem. Uma sabedoria acumulada, quando ela aparece e se comunica, aí pode ser que vai incomodar aos grandes, como Jesus incomodou. É um pouco isso que veio na minha cabeça. Frei Carlos, então o senhor está dizendo que, se eu estou entendendo bem, que a educação que liberta, a educação verdadeira, não é simplesmente aquela que a gente aprende lendo livros, se apropriando de erudição, de linguagem sofisticada, que muitas vezes até humilha as pessoas simples, mas a educação verdadeira acontece em todas as relações do cotidiano e da vida? Quer dizer, eu acho que educar significa que todo mundo nasce, sai de dentro da mãe, e educar é sair para fora. Cada vez mais sair, a gente se descobrir a si mesmo, saber quem a gente é. E às vezes, nas conversas com as pessoas, eu pergunto assim, como é seu nome? Aí vamos supor, ele responde assim, Ricardo. Aí eu pergunto, olho para ele e diz, é fácil ser Ricardo? E até hoje todo mundo respondeu assim, não, não é fácil. Quer dizer, o mais importante é a gente se carregar a si mesmo como um dom recebido por Deus e fazer que isso se coloque a serviço dos outros. Esse educar. A gente começa educando, sair para fora do seio da mãe e nos educando também, não se fechar dentro da gente, a gente se colocar a serviço dos outros. Quem segura a sua vida, perde a sua vida. Quem doa a sua vida, ganha a sua vida. Foi o que Jesus falou, e eu acho que essa frase de Jesus reflete o que ele viveu. Essa sabedoria que está em Jesus, no fundo, é um reflexo do livro de sabedoria, de tudo que ele aprendeu. Eu acho que Jesus, nesse ponto, que tem uma frase da carta aos Hebreus, que diz assim, Jesus é igual a nós em tudo, menos numa coisa, no pecado. No resto é igual. Então, o que marca todo mundo é nascer, crescer, aprender a crescer em sabedoria, tamanho e idade e em graça diante de Deus e dos homens. E assim também Jesus foi aprendendo desde criança lá em Nazaré, como jovem, como adulto, e então foi comunicando isso até chegou aos 30 anos. Ele ouviu falar que o primo dele, João Batista, estava falando lá no sul. Então ele deve ter dito para a Nossa Senhora, para a mãe, mãe, eu vou ver o nosso parente João falando. Então ele foi para o sul e se colocou na fila do batismo. O batismo era o seguinte, uma pessoa vem, faz um anúncio de uma doutrina, de uma maneira de viver a vida, e então ele fala para João, eu concordo com você, eu estou querendo viver isto. E João pergunta, se a quer, irmão, então para mostrar o compromisso que você tem, você se deixa batizar? Sim. Então o batismo é o compromisso que a pessoa tem de viver a mensagem que João trouxe. E Jesus deve ter dito para João, João, eu aceito viver assim, então vamos batizar. Batismo. Aí até João diz, eu batizar você de jeito nenhum. Não, João, aconteça a justiça. Jesus entrou na água e João o batizou. E nesse momento acontece uma coisa imprevista. Uma voz do céu diz assim, este é meu filho amado, lembra? E ao mesmo tempo apareceu a força do Espírito Santo na forma de uma pomba. Então tem, a voz de este é meu filho amado. Aquilo deve ter sido uma experiência muito forte de Jesus. Que esta frase, este é meu filho amado, vem de Isaías e diz respeito a uma profecia que aponta o Messias não como um dono do mundo, mas como um servidor, um servo,
a serviço do povo, para perceber que o povo de Deus está no mundo não para ser um povo mais importante que os outros, mas para ser um povo servo da humanidade, para que a partir da própria humanidade aprenda a conhecer melhor o porquê que está nesse mundo. Então, nesse momento, esta frase do Pai para Jesus e a força do Espírito Santo é como se fosse uma nova criação que começa, que no começo da Bíblia, a primeira frase, Deus, o mundo, no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia, escura, e o Espírito pairava sobre as águas. E é este Espírito que entra na palavra, Deus disse luz, e a luz apareceu. Este mesmo Espírito, através de Jesus, entra de novo e nos vai comunicando essa sabedoria através de Jesus. Este Espírito que entrou em Jesus naquele momento, durante os 3 anos, primeiro Maria falou, eis aqui a serva do Senhor. Aconteceu e o Verbo se fez carne, através da ação do Espírito. Durante os 33 anos, sobretudo nos últimos 3 anos da vida dele, este Espírito Jesus o trabalhou. E quando Jesus está morrendo na cruz, o finzinho, ele percebe, chegou no fim. Ele disse assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Devolveu o Espírito que recebeu do Pai. E nesse momento, Jesus soltou um grito forte e morreu. E a comunidade que sobrou ficou rezando durante 9 dias, invocando o Espírito Santo. O mesmo Espírito que veio desde a criação, que foi trabalhado por Jesus, e no dia de Pentecostes, este Espírito se comunicou de novo e está em todos nós. E então a gente pede a Deus que este mesmo Espírito trabalhe em nós e nos fala que diz, fala com sabedoria, ensina com amor, para que Ele possa realizar isto hoje na nossa vida. É tão bonito esse conjunto da ação do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Frei Carlos, muitas pessoas pensam que Jesus Cristo, por ser Filho de Deus, já teria saído do ventre de Maria pronto e acabado, já sabendo tudo. Mas eu lembro que ainda no século passado, ali por volta de 95, nós fizemos um encontro aqui em Belo Horizonte, com cerca de uns 200 formadores, e o senhor refletiu conosco sobre Jesus formando e formador, Jesus educador e educando. Então eu pergunto para vocês, e nesse ano agora, 2022, que nós somos convidados a nos debruçar sobre a campanha da fraternidade, com esse tema tão instigante, né? Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Eu pergunto assim, como e o que Jesus de Nazaré aprendeu com Maria, sua mãe, como e o que ele aprendeu com José, seu pai carpinteiro, como e o que Jesus aprendeu na sinagoga, com a natureza, com os acontecimentos políticos, né, com a beleza das flores, com o irmão Sol, com todas as dimensões da vida. Em outras palavras, Jesus, antes de se tornar um mestre, um rabi, um educador, foi um exímio aprendiz, aprendeu muita coisa e como? Bom, está na Bíblia que Jesus é igual a nós em tudo, menos no pecado. No resto é igual. A gente nasce chorando. E Jesus nasceu do mesmo jeito que todos nós. E eu acho que ele foi aprendendo com a mãe, com São José, com a vida. Que era um exemplo muito simples que a gente transparece até no Sermão da Montanha. Assim, diz, manda ser igual a Deus, lembra? E diz, porque Deus faz descer a chuva sobre bons e maus, e o sol sobre bons e maus. O que significa isso? Imagina, Jesus trabalhava na carpintaria e também trabalhava na roça, como todo mundo naquela época. Então ele está lá na roça trabalhando, e de repente chove. E ao lado do terreno de Jesus, tem o terreno de um fulano que não gostava de Jesus. E ele vê a chuva descendo no terreno dele e do outro. E depois ele deve ter olhado para cima. E deve ter aprendido. O Pai é bom para mim e para o outro. Eu tenho que imitar a Deus. E então a ele esta aprendizada da natureza, quando depois ele se torna adulto e fala para o povo. Antigamente foi dito, amai o amigo, o irmão e tem ódio do inimigo. Esta frase está lá desse jeito.
Eu digo de Jesus, amai os vossos inimigos. São frases de Jesus, são as coisas que ele foi aprendendo. O Pai, porque Jesus não tinha um telefone para Pai, não tem isso aqui. Ele foi aprendendo como todos nós, através da vida, através do sol, através das brigas, através das festas, através da história. Como todos nós, eu acho que Jesus deve ter conversado muito lá em Nazaré, naqueles 30 anos. Hoje tem televisão e à noite a gente fica olhando a televisão. Naquela época não tinha. O que o povo fazia? Eu lembro no interior, nos anos 70 do século passado, eu andava lá pela Ceará, de noite estava escuro, o povo senta na rua e começa a conversa. E uma vez eu lembro que a gente estava conversando na frente de uma casa e conversando dos assuntos. De repente alguém passa no cavalo passando na frente. Eu não vi nada. Eles ouvem o cavalo passar e um diz, é o João, aí da vizinha. Então eles conhecem todos, se conhecem, aprendem todos juntos, sabem as coisas da vida. E foi assim que aconteceu com Jesus. Então este aprendizado de Jesus é esse daqui. Fala com sabedoria e ensina com amor. Que sabedoria é mais do que saber, sabença. Sabedoria é este saber acumulado na convivência diária. E quando em casa o menino grita demais, a mãe do menino não grita, não, seu irmão, trata-o bem. Esta sabedoria se comunica assim, através do pai, através dos provérbios. Quem sabe formular um bom provérbio, o pessoal guarda na cabeça. Cada provérbio é uma janela através da qual você olha aspectos da vida. O livro dos provérbios nasceu assim. Então este provérbio fala com sabedoria, ensina com amor, tem dezenas e dezenas de outros só na Bíblia e muitos outros fora da Bíblia, e até hoje também tem tantos provérbios para esta sabedoria que assim vai se comunicando e a gente vai aprendendo. Quantas vezes você encontra pessoas que não sabem, não tem Bíblia, mas de tanto ouvir nos encontros a Bíblia, eu encontrei uma vez alguém que sabia a Bíblia de cor. Eu perguntei, o senhor sabe ler? Sei ler não, mas minha filha sabe. E a filha lia e ele decorava. Então são maneiras de ver, né? A Bíblia, por exemplo, tem muita coisa na Bíblia que a minha mãe ensinava e que está na Bíblia. Uma vez, só uma coisa bem simples, num encontro estava escrito na parede. Deus é amor? Deus é amor, é essa frase. E então eu disse, quem foi que escreveu? Aí um senhor disse, fui eu. Por que escreveu? Eu disse, é porque lá tem janela, lá tem uma porta, lá naquela parede não tinha nada, pensei, tem que ter alguma coisa. Escrevi, Deus é amor. Aí eu perguntei, mas por que escreveu essa frase? Mas isso é dois temas que todo mundo tem que saber. Isso é nato, Deus é amor, o que você quer mais? Todo mundo sabe. Aí eu perguntei, você sabe ler? E disse, eu tento. Pega a Bíblia, abre, aí eu até sei, acho que eu sei de cor. Livro de Sabedoria, capítulo tal, versículo 8. Ele foi ler, eu lembro como é que ele fez. Que lá está escrito, Deus é amor. E quando ele leu aquilo, ele levou um susto. Porque eu tinha escrito, você colocou esta frase, você tirou de onde? De onde? De mim mesmo, é isso que nós temos que fazer. E aí ele descobriu que antes de eu saber, dentro dele tinha a palavra da Bíblia. O melhor de palavra de Deus dentro dele, sem ele saber. Ele ficou sabendo, lendo a Bíblia, descobriu que dentro da vida dele já tinha a palavra de Deus. E assim hoje, a Bíblia ajuda a gente a descobrir que Deus está na vida. E então, no fundo, a gente lê a Bíblia não para decorar a Bíblia, mas para que a Bíblia nos ajude a descobrir onde Deus está presente de tantas e tantas maneiras na vida da gente. Isso é bonito. Frei Carlos, Dom Pedro Casaldáliga disse que no ventre de Maria, Deus se tornou humano. E na carpintaria de José, ele adquiriu a consciência de classe trabalhadora. O que Jesus aprendeu com José trabalhando, com os trabalhadores pescadores, com os semeadores, com os pastores, com os trabalhadores com os quais Jesus conviveu muito ao longo dos 30 anos? E sabe qual é a melhor resposta que se perguntou para mim, né? Agora, faz uma vez essa pergunta quando você está reunido com o pessoal.
Como é que você foi aprendendo as coisas antes de ir para a escola? Aprendeu como? O que se aprendeu da mãe? O que se aprendeu do pai? Então, as coisas que você sabe, aprendeu como e quando, de que maneira. E aí vai sair muita sabedoria, viu? Então, esta é a escola nossa, que no tempo de Jesus só tinha isso. E tinha a sinagoga, na sinagoga tinha uma escolinha, ao lado da sinagoga, onde chamava a Casa da Letra, onde o pessoal aprendia um pouquinho da Bíblia, sobretudo nos lugares um pouquinho maiores, tinha. Então, ia aprendendo também um pouco da Bíblia, mas a grande aprendizagem era essas coisas da vida de todo mundo, até hoje é assim. Antes de ir para a escola, todo mundo já sabe ler, não, ler eu não digo, mas já sabe falar. Aprender a falar é muito mais difícil do que aprender a ler. E para aprender a falar, como é que a gente aprende? A gente vai ouvindo, tenta imitar, fala com erros, e na medida que você não... É uma aprendizagem das mais importantes que você pode imaginar. Sem você se dar conta, você aprende uma língua. E eu nasci num lugar de duas línguas ao mesmo tempo. O dialeto em casa e a língua oficial do país. Então, em casa, eu aprendi o dialeto. E na igreja e na escola, aprendi a língua do país. Então, duas línguas ao mesmo tempo, e nunca deu confusão. Mas em casa, quando a mãe falava holandês oficial, a gente olhava para ela, o que ela está falando? Porque em casa nunca se falava holandês oficial. Isso só na igreja e na escola. E em casa era língua, então eram duas línguas ao mesmo. No tempo de Jesus a mesma coisa. Na sinagoga se lia em hebraico, em casa falava aramaico, e de vez em quando nas ruas ou nas coisas do governo, um pouquinho de latim ou de grego. Então era uma mistura de três línguas ao mesmo tempo. Provavelmente Jesus conhecia algo de duas línguas, aramaico e hebraico, sim, que deve entender, lia hebraico na Bíblia, falava aramaico em casa, e de vez em quando tinha que se comunicar através do grego. O latim não sei dizer, talvez teria, como nós dizemos, how are you, 3, 4 palavras em inglês, eles soubessem algumas palavras em latim, não sei dizer. Frei Carlos, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, tem aquela parábola dos operários da vinha, que diz, olha, um patrão chegou na praça, contratou uma turma cedo, outra às 9 da manhã, outra ao meio-dia, às 3 da tarde, faltando uma hora, pegou os últimos lá, e no final falou, pague um denário para cada um, salário igual para todos. Aí, normalmente, as pessoas têm dificuldade de entender, mas como é que Jesus aprendeu, onde e como que ele aprendeu um jeito de buscar uma justiça realmente justa? Porque normalmente, pelo senso comum ou pela ideologia dominante, as pessoas tendem a pensar, não, quem trabalhou 8 horas tem que ganhar um salário 8 vezes maior do que quem trabalha 1 hora só. Como é que Jesus aprendeu essa justiça do reino, que questionava aquela justiça hipócrita, seja do Império Romano ou dos poderosos da época? Eu acho que é convivendo, aprendendo com as pessoas. O importante é que a gente não trabalha para ganhar, a gente não vive para trabalhar, mas trabalha para viver. Onde é que você coloca o objetivo da sua vida? Você vive para trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico? Não. A gente trabalha para poder viver e viver como irmãos e irmãs uns dos outros, olhando a natureza. E então, quando um explora o outro, quanto mais um ganha, o outro fica pobre. Então, olhando essa situação, se você tem um sentimento humano, seu irmão é igual a você. Então, Jesus acolhe os marginalizados. No tempo de Jesus, tinha muita injustiça, tinha muito pobre, empobrecido. E onde tem pobre, é sinal de que tem exploração. Porque a gente nasce para todo mundo conviver como irmão, filhos do mesmo Pai. Se Deus é Pai, nós somos irmãos. E se tem um que está sofrendo fome e o outro tem mais, alguma coisa está errada. Então, esta leitura, se somos irmãos, se Deus é Pai, diferença desse tipo não pode existir, entende? Então eu acho que lá está a escola de Jesus, deixar entrar dentro de mim esta imagem de Deus como Pai,
Abba, papai. É a novidade. Sabe, no Antigo Testamento, Deus é chamado pai, papai, umas 20 vezes. No Novo Testamento, sabe quantas vezes Deus aparece como pai? 250 vezes. Para dizer, lá está o foco central de tudo. Deus é pai. E esta é a verdade. E quando Jesus está morrendo na cruz, não sai da cabeça dele. E tem um rapaz que está matando Jesus, botando prego. E Jesus diz, pai, perdoa, meu irmão, não sabe o que está fazendo. Então, o sentimento de fraternidade superou o sentimento da divisão e da opressão mútua. Até na hora da cruz. E se Jesus, até na hora de morrer, a fraternidade foi mais forte do que a opressão que o estava matando. É como se diz, como para dizer, querer bem aos outros é mais forte do que querer o mal ao outro. Eu acho que ele vive convivendo Deus como pai. Né? Que beleza. Frei Carlos. Não é só pai, não é só Abba, papai. Quase o aspecto da ternura entra no meio. Então eu acho que isto deve... E Jesus na convivência, esta ternura que lhe comunica, esta bondade acolhedora, quase que querendo abraçar todo mundo, deve ter marcado demais a atitude de Jesus. Por isso o povo estava doido com Jesus. Porque no fundo, o mais fundo do nosso ser, lá tem Deus. E se alguém sabe falar sobre Deus, de tal maneira que toca o mais fundo, ele toca algo de Deus em nós. E quando alguém fala assim, dentro da gente vem alguma coisa que diz, é isso que eu toco, é isso mesmo. E todo mundo vai atrás de que Jesus, tu nos fizeste para ti. E nosso coração está irrequieto até que não descanse em ti. Santo Agostinho formulou no fundo aquilo que ele também aprendeu a partir da mãe dele e do pai dele. E o que Jesus aprendeu, entrar na convivência com o pai, com a mãe em casa, esta coisa, Deus é pai, não só pai, papai, Abba, papai. Que Jesus nos ajude para viver isso. Até na hora de ser morto pelos outros por ódio, o amor é mais forte e vence o ódio. Pai, perdoa. O rapaz não sabe o que está fazendo. Que beleza, Frei Carlos. Uma última perguntinha. Frei Carlos, lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, Lucas 13, versículos de 1 a 9, tem uma narrativa mais ou menos o seguinte. Chega um grupinho trazendo notícias para Jesus. Diz, ó Jesus, lá em Jerusalém caiu uma ponte lá, desabou em cima das pessoas, matou uma turma. Como se fosse hoje, olha, morros lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, desabaram e matou mais de 300 pessoas. E também tinha um grupinho de arruaceiros lá, uns galileus, fazendo protesto, confusão lá. A tropa de choque do governador lá mandou reprimir todo mundo. Aí Jesus leu, interpretou de uma forma crítica e criativa aquelas notícias. Né? Ele não foi alienado. Ele falou, olha, preste atenção, convertam, porque senão amanhã vai ser com vocês. Como é que Jesus aprendeu, descobriu e passou a ter uma consciência crítica e criativa para ler os acontecimentos, os fatos? Frei Carlos. Quer dizer, eu acho que Jesus foi aprender isso da vida e da experiência de Deus como pai, provavelmente também na convivência, porque quando alguém deixa essa experiência de Deus entrar dentro da gente, Deus é pai, a fraternidade é o que mais importa, e isso cria a pessoa, quando encontra uma outra pessoa, não vai brigando como muitos fariseus faziam, ele vem chamando. E então a pessoa se sente bem junto de Jesus, que se sente acolhida. Jesus tratava as pessoas não como possíveis inimigos, não como outro, mas como irmão. E isso transparece em tudo que ele faz. Esta bondade de Jesus, e quando ele começa a falar, por exemplo, quando você foi ordenado padre, você fez um santinho, não fez? E na santinha você colocou uma frase. Não? Jesus também, quando ele começou a pregar em Nazaré, na comunidade onde ele cresceu, ele deve ter pensado, o que eu vou dizer? E então ele foi chamado se ele podia fazer a leitura. E aí ele pegou Isaías.
ele disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, revelar o reino aos oprimidos, libertar os que estão na prisão e anunciar o mano de graça da parte do Senhor. E isto hoje está começando, lembra? Então, para dizer, isto é que Jesus aprendeu nos 30 anos, em Nazaré, convivendo, lá na roça, aquelas coisas de cada dia, na convivência com a mãe, com São José, com o povo, com Santa Isabel, com Zacarias, com esse povo todo, e quando ele começa a falar, é isso que sai. Aquilo ele fala com sabedoria e ensina com amor, porque foi o que ele aprendeu na convivência. Não é ciência, não é coisa que ele aprendeu nesse sentido, é a sabedoria que cresce com ele, que foi aprendendo assim na convivência, e eu acho que é isso que Jesus deixa transparecer. E isto o leva a ser duro com os grandes que oprimem, com os fariseus que só olham a letra e esquecem o espírito. Hipócritas, ele foi muito forte, mas com os pequenos, Pai, perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. E então, quando ele estava falando, eu imagino Jesus assim, na frente, na primeira fila estão os doutores, e atrás está o povo pobre, escutando Jesus na sinagoga. Então Jesus está falando, na primeira fila, os doutores, os fariseus, assim, meio brava, um olhando para o outro, e atrás os pobres, felizes de ouvir Jesus, todo mundo dando risada, sentindo-se bem acolhido. Numa hora Jesus diz: Pai, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Essa frase é do agrado do Pai, que os pobres entendam e os grandes não entendem. E se os grandes querem entender, só tem um jeito: fazer-se aluno dos pobres, do jeito que Jesus se fez aluno também do povo pobre lá de Nazaré, de Nossa Senhora de São José, e essa aprendizagem mútua um dos outros. Os ricos têm coisas para nos ensinar, e o pobre tem coisa para ensinar para os que sabem. Então, se tornar-se alunos uns dos outros, como Paulo Freire ensinou também, que no fundo é o mais normal da vida. Ninguém é tão inteligente que não tem mais nada para aprender, e ninguém é tão burro que não tem uma coisa para ensinar para os outros. Palavra do Senhor. Exatamente, Frei Carlos, que beleza! Oxalá essa nossa prosa aqui, espontânea, né, a partir da Bíblia, possa contribuir para vivenciarmos de forma mais profunda a campanha da fraternidade deste ano 2022, com o tema Fraternidade e Educação, e com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. É tão bonito. E que possamos também colocar em prática aquilo que nós ensinamos. Gratidão, Frei Carlos Mestre, muita saúde, paz interior. Sigamos firme a caminhada com a bênção de Deus e de Nossa Senhora. Amém. Beleza? Tudo de bom. Muito obrigado, Frei Carlos. Obrigado a você, viu? Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.